explorando erros de código. Quase todos os mecanismos de ataque se aproveitam de erros no sistema operacional ou de algum outro programa específico. Os erros são explorados de diferentes formas. Uma forma direta é executar um script com os seguintes passos. Execute uma varredura de porta automatizada para encontrar máquinas que aceitem conexões via telnet. Tente se conectar adivinhando as combinações de usuários e senha. Uma vez conectado, execute o programa com falhas com os dados que causem um erro. Se o programa com falha tiver setuid root, crie um shell setuid de root. Escreva e execute um programa zumbi que monitore os comandos enviados a uma porta IP. Faça com que o programa zumbi seja carregado sempre que o sistema operacional for inicializado. O script pode executar por um bom tempo, criando assim uma maneira de obter sucesso. Se o atacante garantir o sexto passo, ele garante que o programa zumbi seja carregado sempre que o computador for reiniciado. Então, uma vez zumbi, sempre zumbi. Irei descrever somente um tipo de ataque dos vários citados no livro do Tannenbaum. Ataque por transbordamento do buffer. Um dos principais motivos de ataque é que quase todos os sistemas operacionais e a maioria dos programas desses sistemas são escritos em C. Infelizmente, nenhum compilador C faz verificações dos vetores. Então, o código demonstrado, apesar de ser válido, não é verificado, o código no canto esquerdo. O resultado desse código é que algum byte que está 10.976 bytes fora do vetor será subscrito. Vamos demonstrar um exemplo mais amplo. Na figura 1, mostra um programa em execução com suas variáveis locais na pilha. Em algum momento desse programa, o procedimento A é chamado, como mostra na figura 2. A primeira coisa que é feita é inserir o endereço de retorno na pilha e logo em seguida o controle é transferido para A, que aloca a memória para sua variável local. O trabalho de A é pegar um caminho completo de um arquivo e guardar em um buffer de tamanho fixo, ou seja, um vetor, que é um buffer B na figura 2. Se por acaso o usuário fornecer um nome de arquivo muito grande, maior que o tamanho do buffer, quando ele for usado, falhará ao abrir, mas o invasor não vai se importar com isso. Quando A faz a cópia do nome do arquivo no buffer, o nome ultrapassa os limites do buffer e sobrescreve a memória, como é mostrado na figura 3. E se o nome for muito grande mesmo, ele acaba sobrescrevendo um endereço de retorno, e quando A retorna, o endereço é tirado de uma parte do meio do nome. Daí aqui é onde se encontra o perigo. Se o endereço de retorno obtido no nome for um lixo aleatório, o programa saltará para um endereço aleatório e provavelmente travará ao executar mais algumas instruções. Mas se o nome do arquivo não tiver lixo, e se ele tiver um programa executável válido, e o esquema tiver sido de extremo cuidado para que a palavra que estivesse sobrepondo o endereço de retorno fosse justamente o endereço de início de um programa. O que acontece é que quando A saltar para esse endereço, ele começa a executar esse outro programa, que podemos chamar desse programa de B, por exemplo. Na verdade, quem fez isso foi um invasor, que sobrescreveu a memória com seu próprio código e conseguiu executar. Vamos supor também que esse programa inicial que estava executando fosse um programa com privilégio de administrador, ou de um superusuário, que é a mesma coisa. Então, agora o invasor pode dar privilégios para o programa B, que é executado por ele, e aí pode fazer uma série de coisas no sistema. Outros tipos de ataque
como eu tinha falado, que o Tannenbaum aborda, são esses 5 tipos de ataque. O ataque cadeia de formato, ataque de retorno a libc, ataques por transbordamento de números inteiros, ataques por injeção de código, ataque de saladas e privilégios. Malware. O Tannenbaum culpa os adolescentes entediados de antigamente por criarem programas maliciosos no seu tempo livre e que depois distribuíam sem algum motivo. Esses programas tinham cavalos de Troia, vírus e vermes e eram coletivamente chamados de malware. Bom, mas hoje em dia esses malwares são feitos por encomendas por criminosos que são bem organizados e que estão nesse ramo simplesmente pelo dinheiro. Malware é um nome abreviado para software malicioso. Malware é um software malicioso que é destinado a infiltrar-se em um sistema e é instalado sem o seu devido consentimento. Aqui temos 4 tipos de malware: o cavalo de Troia, o vírus, vermes e spyware. Vamos detalhar 3 desses 4. O cavalo de Troia. Uma prática muito comum de malware é escrever um programa útil e embutir um malware nele. Exemplos de programas são os programas com gráficos muito atrativos, aqueles que despertam o interesse do usuário. Aí as pessoas voluntariamente copiam e instalam essas aplicações, e como bônus, instalam também o malware. Chamamos esse tipo de malware de cavalo de Troia. Para quem não sabe, esse termo se refere ao presente que os gregos deram aos troianos durante a Guerra de Troia. Um exemplo dele aí era um cavalo de madeira cheio de soldados gregos que só estavam esperando para atacar. Bem parecido mesmo com esses malwares embutidos nesses programas que o usuário instalou. Esse é um tipo de alerta que um antivírus gera quando detectam um cavalo de Troia. Vírus. Um vírus é um programa capaz de se reproduzir anexando seu código a outros programas, além de outras coisas também, né? Ele é bem parecido com um vírus biológico mesmo. As pessoas podem fazer downloads de programas infectados e ficam instalados na máquina da vítima. Quando o programa é executado, eles começam a infectar outros programas. O vírus depende da execução do arquivo do hospedeiro para se tornar ativo e continuar o processo de infecção. Muitas vezes, a gente recebe e-mails de empresas ou pessoas mesmo que a gente nem conhece, ou às vezes conhece, só que esses e-mails não fazem muito sentido. Bom, nunca devemos abrir esses e-mails, porque podem conter vírus. E uma vez aberto, os vírus automaticamente propagam-se por todo o computador. Vermes. Os vermes são parecidos com vírus, mas não dependem de um programa hospedeiro para se multiplicar. Um verme pode ser projetado para tomar ações maliciosas após infectar um sistema. Eles modificam a operação do sistema operacional do computador infectado para serem inicializados como parte do processo de boot. Bom, como dá para perceber, geralmente os nomes do malwares são relacionados com seu comportamento. Aqui tem uma ilustração de verme que é relacionada ao comportamento do malware.